Boa tarde, Rodrigo. A gente está fazendo um seminário, uma pesquisa da disciplina de Moderna 1, em que a gente está pesquisando como a contemporaneidade enxerga a magia e a feitiçaria. Então, para a gente começar, eu queria saber se você tem alguma religião ou se você pratica algo e qual a sua relação com ela atualmente. Bem, já faz alguns anos que eu tenho envolvimento com práticas ditas não ortodoxas, né? Práticas do ponto de vista mágico e do ponto de vista da espiritualidade. E sendo que começou com algo que na época, no início dos anos 2000, que era bem popular na época, que era algo conhecido como Wicca. E conheci, tive envolvimento bem interessante, primeiramente através de leituras e posteriormente eu consegui conhecer algumas pessoas que já praticavam essa religião, vamos dizer assim. E com o passar do tempo, fui me envolvendo cada vez mais e o que me chamou a atenção foi o contato com os ciclos da Terra, né? Algo que me chamava muito a atenção no sentido de que você poderia ter uma conexão maior com a natureza e com o planeta. Coisa que nas religiões mais tradicionais eu não conseguia enxergar, visto que era um calendário, principalmente o gregoriano, um calendário que era totalmente dissociado de datas fixas, sem nenhuma conexão que eu conseguia perceber com o que estava acontecendo no mundo. Então, esse contato com essas práticas mágico-religiosas me fez me sentir mais harmonizado com o planeta e com os ritmos, né? Sejam os ritmos das estações do ano, né? Seja com os ritmos da própria Lua, que ela tem durante 28 dias tem todo um ciclo e a gente pode se harmonizar com esse ciclo para poder realizar algumas demandas de ordem pessoal. Então, passaram-se alguns anos, ainda continuo tendo essa relação um pouco diferente hoje em dia, vamos dizer assim, um pouco mais, posso dizer, madura com essas práticas, visto que a gente ressignificou dentro de outros contextos esotéricos. Então, dizer que é uma religião do termo religare, poderia dizer que sim, porque realmente sinto que é algo que me faz estar mais próximo do divino. Esse divino tem diferentes aspectos, diferentes contextos, diferentes formas de se enxergar. Então, poderia ser sim uma religião, mas sem um dogma. A gente percebe, pelo menos nas leituras que nós fizemos ao longo dos anos e na convivência, que a bruxaria, vamos chamar assim, eu ressignifico em vez de chamar de Wicca, que vem da palavra Wicce, né, que quer dizer dobrar, um contexto celta, eu trago muito mais para o contexto da local. O grupo que a gente faz parte de bruxaria, ele é um grupo que adaptou as práticas para um contexto local. Então nós não utilizamos nomes estrangeiros, nós não utilizamos nós seguimos uma roda, vamos dizer assim, roda do ano, que são as celebrações dentro de um contexto do hemisfério sul, com nomes do hemisfério sul. Então, essas práticas que a gente realiza, elas trazem essa conexão com não só com os ciclos da Terra, mas também com os ciclos locais. Então, a gente desenvolveu algumas práticas e vem realizando isso já há quase 2 anos com esse grupo. E nos sentimos muito felizes e unidos no que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. Cada vez mais nos harmonizando conosco através de um processo de autoconhecimento que permite essas práticas. E esse autoconhecimento ele permeia também esse contato com o universo. Porque quando a gente adentra cada vez mais dentro de si mesmo, a gente termina que encontra algo muito maior que tem uma correlação com
o mundo, né? Com o universo. Assim como já dizia o adágio hermético, tudo como é em cima, também é embaixo. Certo. Nas nossas leituras para pesquisa, a gente estudou o Ginsburg e ele traz, na época moderna, que haveria uma distinção entre bruxas e feiticeiros. Para você, existe alguma diferença entre bruxaria, feitiçaria e magia? Seriam práticas diferentes ou seriam sinônimos? Não, não são sinônimos. Ginsburg está certo, assim, pelo menos na minha percepção, que existe diferença. Vamos contextualizar um pouco isso, né? Bruxaria é algo que envolve uma tradição específica. Então, exemplo, de acordo com alguns textos, a gente vai vendo que após Gerald Gardner ele ter trazido a bruxaria à tona, foi quando as primeiras leis contra a bruxaria foram cessadas na Inglaterra, acredito que tenha sido em torno da metade do século XX, ele fundou uma tradição que ele chamou de bruxaria gardneriana. E tem todo um contexto religioso e mágico ali. Então, existem, vamos dizer assim, que um arcabouço teórico, existem práticas específicas. Então, a bruxaria, ela tem essa questão tradicional e de visões de acordo com aqueles grupos que a praticam. A feitiçaria, no meu ponto de vista, ela é algo mais no sentido prático. Ela se aproxima muito da magia, vamos dizer assim. A feitiçaria ela não tem necessariamente que seguir um certo padrão. Não tem que seguir necessariamente um certos preceitos, certas regras. Mas é uma questão muito mais prática. E assim, a magia em si é o ato de realizar, né? É o ato de você trazer do mundo astral algo que você deseja, através das práticas. Então a magia, ela necessariamente é você fazer um pedido ou realizar certas práticas para poder trazer esse pedido para o plano terrestre, né? Vamos dizer assim, que é algo que você pode concretizar através de certas práticas. Então a magia é algo que está ligado ao ato, né? Vamos dizer, ao ofício do bruxo. Aí, será que existe diferença entre bruxa e feiticeiro? Ou seria que existiria bruxa e bruxo? Sim, óbvio que sim. Porque quando a gente vai se aprofundando nas práticas, a gente vai vendo que o homem, ele tem o seu ritmo, ele tem seus ciclos, e a mulher também tem os delas. São seres diferentes. Mas não existe seres maiores ou menores, não existe uma hierarquia nesse sentido. Existe sim ritmos diferentes. Então eu poderia dizer, dentro da pouca experiência que eu tenho, mas das observações que tenho feito, que como você lida com essas práticas, sendo homem ou mulher, existe uma diferença sim. Mas não uma diferença hierárquica, mas sim uma diferença de percepção das coisas. Certo. Para você, haveria alguma semelhança entre as práticas de magia e os rituais afro-brasileiros, por exemplo? Porque as duas religiões têm essa questão da ligação com a natureza e com os ciclos. Então, você veria alguma semelhança entre elas? Ou você acha que são caminhos distintos? Não vejo como caminhos distintos. Eu vejo com muita. São muito similares. O que muda é só uma tradição específica. Enquanto os rituais afro eles têm uma origem necessariamente ligada à questão da África, dos ritos, principalmente o Yoruba, né? Yoruba, se não me engano, dessa tribo. A tradição da bruxaria, da magia, ela tem muito mais um contexto europeu, principalmente celta. São ramos, são troncos são galhos do mesmo tronco, vamos dizer assim. E as práticas que são realizadas são bem similares. Eu não posso falar muito da tradição afro-brasileira que eu não conheço, mas o pouco que eu li e o pouco que eu percebi, todos têm a mesma visão do universo quando classifica essas forças na bruxaria como deuses, no candomblé como orixás.
classificam só por nomes diferentes, mas as forças da natureza são as mesmas. Então é só uma questão de nomenclatura e tradição. Pelo menos é isso que eu vejo. Certo. A gente conversou um pouco antes de montar a nossa apresentação e surgiu uma questão se qualquer pessoa que faça magia é um bruxo para você? Ou para ser um bruxo ou uma bruxa tem que necessariamente estar vinculado com algum segmento ou com alguma tradição? Isso foi algo que, ao longo dos anos, eu reconfigurei. A gente vai vendo que, quando vai lendo alguns autores, principalmente Gardner, Buckland, Buckland e Gardner, principalmente, que você tem que ter uma certa pureza na tradição, que existe toda uma questão de você pertencer a um grupo e ser iniciado, e assim você vai ter um certo merecimento para poder se auto-intitular como bruxo. E por alguns anos até achei que isso seria necessário. Mas tem um livro que me tocou bastante, que é de um autor chamado Scott Cunningham, que é o Guia Essencial da Bruxa Solitária. E ele abriu muito assim, a minha cabeça para isso, que qualquer pessoa poderia ser bruxo, bruxa, enfim. Basta ter essa necessidade de conexão com esse ser divino, que a gente pode chamar de Deus, a Deus. Então, hoje em dia, eu vejo que qualquer pessoa que queira não precisa estar vinculada a alguma tradição específica da bruxaria, basta ela se sentir no seu coração que aquilo é um caminho para ela, que é tão válido como você ter participado de todas as iniciações de uma tradição da bruxaria. E tem algumas tradições mesmo da bruxaria que falam que você, para ser bruxo, você tem que ter reencarnado como tal, né? Ter tido alguma vivência em outras vidas como bruxo. Eu acho isso uma balela. Eu acho isso até ridículo. Porque como você vai ter uma comprovação disso e quem foi o primeiro bruxo? Se você for fazer uma linhagem. Quem foi esse primeiro? Esse primeiro, ele teve que ser o iniciador de todo esse processo. Então, essa questão de tradição é importante para você manter um padrão. Concordo. É importante você ter um padrão, no sentido de você realizar algumas práticas específicas, mas eu acredito que a prática interior e você voltar para sua intuição e buscar essa conexão com os deuses é tão válida também. Então, seja o que você quiser. Certo. É, é muito comum a gente encontrar e escutar as pessoas falando muito em superstições, né? Colocar copo de água atrás da porta, não passar por debaixo de escada, esse tipo de práticas populares. Como é que você enxerga isso, essa questão das superstições? Pra, Ignorância. por quê? Porque, sinceramente, assim, claro que tem uma questão popular e tradição, vamos dizer assim, de famílias e de um povo específico, mas eu acredito que a superstição ela seja um véu de ignorância das pessoas, porque você está olhando muito para fora. E por que passar por debaixo de uma escada poderia causar algum perigo? Só se ela cair na sua cabeça. Então realmente se justifica nesse sentido, né? Tipo, se a escada não tiver bem colocada, você passar por baixo, ela pode cair na sua cabeça. Então você passa rapidinho. Não precisa necessariamente você ter medo disso, né? Então, a gente sabe, claro, que tem uma origem do porquê disso, né? Talvez, se você for olhar do ponto de vista energético, pode ter alguma explicação. Mas, do ponto de vista racional, a gente tem que usar também a racionalidade. Por que um gato preto ia dar asa para mim? Por que eu tenho que colocar um copo de água atrás da porta para evitar energias negativas? Será? Claro que tem uma questão de a água ser o espelho e talvez as energias negativas elas possam bater e refletir para fora. Pode ser. Mas se você estiver interiormente preparado, se você estiver interiormente bem sedimentado, acredito que nenhuma energia negativa vai lhe afetar. Basta você estar harmonizado consigo mesmo, harmonizado com o universo, e
todo o resto fica menor. Porque estar em harmonia faz com que todo o resto do universo ele também esteja em harmonia. Parte de dentro de si. E isso vai reverberar no mundo. Nas nossas leituras do Ginsburg, que ele faz um estudo de um caso de magia e feitiçaria em uma cidade do interior, existe uma tradição de se colocar copos de água fora de casa para que os espíritos que saem do corpo para travar batalhas, no caso entre os feiticeiros do bem e do mal, essa prática de colocar o copo de água seria para evitar um mau entendimento com esses espíritos. Você acha que essa tradição que a gente tem até hoje, esse costume popular, vem desde esse contexto? Seria uma continuidade de uma prática de bruxaria da Idade Moderna? Então, pode ser que sim. Pode ser que sim. Porque essa prática que você citou aí é bem recortada no tempo e no espaço, né? Então, como eu falei, essas superstições elas vêm de algo palpável. Ninguém inventou necessariamente isso. Tem um quê de verdade. Mas essa verdade ela pode ter sido subvertida de alguma maneira. Então, eu não posso necessariamente julgar alguém que tome uma superstição como verdade, mas eu posso também ter a minha verdade interior e saber que essas práticas, elas para algumas pessoas podem fazer sentido, mas para mim não faz. E isso me dá a liberdade de também não me apegar a superstição nenhuma. A gente separou e pesquisou alguns amuletos, né, que existem na crença popular de que trariam sorte. Então, por exemplo, quando você pensa em um olho de boi ou em um olho grego, por exemplo, você acha que esse tipo de amuleto traria alguma proteção ou também poderia ser só mais uma crendice popular e que a gente acredita, mas algumas pessoas acreditam, mas que é muito mais uma superstição? Então, esses símbolos, eles têm a sua razão de ser. E eles, energeticamente, eles podem trazer uma certa força para aquela pessoa que está usando. Mas eu vou tentar explicar melhor. Levando-se em conta que o universo é mental e a mente cria tudo. A partir do momento que você usa um símbolo desse e acha que ele lhe traz sorte, ou acha que ele traz proteção, então você vai vibrar em proteção, você vai vibrar em sorte. E você tende a atrair essas coisas. Então o símbolo ele só tem essa capacidade de ativar no seu inconsciente essas energias para que você canalize para o seu dia a dia. Então, independente da cultura, a gente pode ver que tem determinados símbolos que vão servir para várias coisas, né? Chevalier fala sobre isso no seu dicionário de símbolos mesmo, quando mostra que o mesmo símbolo ele pode ter diversos significados de acordo com a cultura. Então, sei lá, um olho pode ser para uma cultura algo que venha revelar um conhecimento superior, que é o olho que tudo vê, enquanto que outras culturas podem representar algo negativo, que é um olho do diabo, ou algo mais negativo, no sentido de prejudicial. Então é como você enxerga, como você vibra. Depende do símbolo que você esteja usando, é só uma questão de conexão mental. Na bruxaria, na Wicca, há esse costume de se adotar ou trabalhar com símbolos ou objetos mágicos? Sim. Qual é a relação dentro da bruxaria com esses Então, símbolos? na bruxaria, a gente tem alguns símbolos que representam principalmente forças da natureza e que a gente utiliza eles para atrair essa conexão. Exemplo é o pentagrama. O pentagrama, as 5 pontas dele representam os 5 elementos. Os 4 mais tradicionais, né, vamos dizer assim, terra, água, fogo e ar. E a 5ª ponta sendo a junção desses elementos, que a gente chama de éter ou a caixa, que é a soma de tudo isso. Então, esses símbolos, eles canalizam essas energias para os rituais que a gente realiza.
E existem outros símbolos também, como o Triskel, que é um símbolo em 3 pontas, que representa movimento, que a gente trabalha muito movimento, né? A partir do momento que a gente trabalha em ciclos. E esses símbolos, eles são importantes para essa conexão do praticante de bruxaria com as suas cerimônias. Mas, num contexto maior, mais amplo, você não precisa necessariamente usar esses símbolos para ter essa conexão. Isso são apenas ferramentas para atingir essa tal conexão. Certo. Alguma coisa? Sim. Para finalizar, se você pudesse definir a bruxaria em uma palavra ou uma frase, como você definiria ela? Bruxaria, para mim, assim como qualquer outra prática religiosa, é conexão. Ela é conexão com o divino. Então, é um meio, é uma ferramenta que a gente utiliza e para poder. Eu quero fazer isso aí. Deixa eu. Peraí, deixa eu parar. Uhum.